Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: quem é injusto, que seja mais injusto. Quem é justo, que seja ainda justo. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, que seja mais santo ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Quando nós éramos pequenos, nós aprendemos e a gente tinha medo de ler o Apocalipse, porque as pessoas acreditavam que o Apocalipse não era um livro fácil de se entender e, na verdade, provocava esse medo de maneira que a pessoa poderia até ficar louco. Mas lendo o Apocalipse num viés realmente espiritual, buscando conhecer a Deus, a gente vê que é um livro maravilhoso, cheio de promessas. Na verdade, é o livro que fecha toda a história da humanidade com a vitória sobre o mal, com a consolidação da promessa maior e final de Deus. Fazendo um viés interpretativo por meio do dispensacionalismo, meu respeito e meu carinho a todos aqueles que fazem parte do aliancismo, mas eu falo do dispensacionalismo porque fica mais fácil entender as narrativas de Gênesis e Apocalipse. Pois bem, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem do barro e o homem, ele era maravilhosamente santo. O homem andava com Deus e Deus visitava o homem todos os dias, até que o pecado entrou no coração do homem, lá no jardim do Éden ainda, quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem entrou agora num período de consciência, ou seja, consciente do bem e do mal. O homem fez todo tipo de atrocidades, o homem cometeu os piores homicídios, não tinha lei, o homem vivia pelo que ele achava certo e que achava direito, até que Deus limpou a terra, dando a oportunidade ao homem através de Noé. Com a saída da arca de Noé, o homem então recebeu a terra por Deus, agora limpa, para recomeçar. Então entramos em uma fase chamada a Era do Governo. O homem então, no seu governo humano ali, administrando a terra, mais uma vez ele pecou, mais uma vez ele cometeu atrocidades. Aí vem a construção da Torre de Babel, os homens pervertidos, até Abraão, onde Deus chama Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e venha para o lugar que eu te mostrar. Eis que eu farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus está indo perfeitamente correto, como Deus planejou, embora o diabo usando os homens para tentar destruir. E aí vem então o novo período, chamado período patriarcal ou tempo da promessa, que vai de Abraão até a entrega da lei de Moisés. No período patriarcal ou tempo da promessa, Deus ali abençoou Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José no Egito, e o povo vivendo durante 430 anos no Egito, debaixo de uma escravidão agora por causa da desobediência a Deus. Deus então chama o primeiro redentor de Israel, chamado Moisés. Na saída do Egito, no tempo do Êxodo, Deus entrega a lei a Moisés. Então termina-se, fecha o período patriarcal e entramos então no período da lei, aonde o homem deveria viver pela lei. Os próximos fatos narrativos da lei de Moisés até Atos 2 mostram então toda a preparação do cenário para a vinda do Messias, prometido já no livro de Gênesis, nascimento do Messias, ministério do Messias, a institucionalização da igreja através da cruz do Calvário e o plano de redenção sendo consumado por Cristo. E Jesus então agora entrega a igreja nas mãos dos apóstolos, o Espírito Santo desce e aí começa um novo período chamado período da graça, o qual nós ainda estamos vivendo nesse período, que vai perdurar até o arrebatamento da igreja e terminando com a introjeção do milênio ou reino milenar. No período da graça, estamos pregando, anunciando que Jesus já veio, mas agora que ele vai voltar para buscar a igreja. No arrebatamento e o reino milenar começa então o novo período, que é o chamado período milenar, e aonde vai terminar com o juízo final
e a consumação de todas as coisas, e recebendo o homem a nova Jerusalém como o segundo jardim do Éden. Fazendo uma analogia entre o Gênesis e o Apocalipse, a gente vê que Gênesis abre a história, Apocalipse fecha a história. Em Gênesis, a trindade perfeita, o Deus trino, ele coloca o homem na terra em Gênesis. Em Apocalipse, a terra devolve o homem para Deus. Em Gênesis, o homem é colocado no jardim do Éden, que é o jardim da prosperidade, da riqueza, o jardim onde tudo é próspero e abundante. Mas em Apocalipse, o homem é devolvido à Nova Jerusalém, que é o segundo Éden, com a árvore da vida no meio da praça, com o rio de águas cristalinas passando e rondando a cidade, as ruas de ouro indicando prosperidade. Em Gênesis, a gente vê a introjeção do pecado no mundo. Em Apocalipse, a gente vê a vitória final sobre o pecado e o diabo sendo lançado no lago de fogo. De maneira que, sendo você ou dispensionalista ou aliancista, o importante é você entender que o homem andando com Deus e tendo Cristo como seu fundamento maior, como redentor da nossa salvação, com certeza nós trilharemos o caminho para a casa de volta, que é o caminho de Deus. E em toda essa história, o homem, quando andava com Deus, ele prosperava. Quando ele se afastava de Deus, ele caía em miséria, em pobreza, em ruína. Porque toda a promessa de Deus é dar o melhor do céu e da terra para a sua vida. E que Deus te abençoe com muita paz, com saúde e prosperidade.